Boa tarde a todos. É uma satisfação para nós da Agroconsult estar mais uma vez nesse evento. A gente teve a oportunidade de participar desde o primeiro. O desafio hoje é cobrir aqui, nesse espaço que a gente tem, nos próximos 40, 50 minutos, os cenários e os mercados para soja, milho e algodão, que são os produtos principais dessas duas, com as quais as duas instituições lidam. Então, eu tenho muita informação para passar e tenho pouco tempo para fazer isso. Então, vocês me desculpem se eu acelerar demais, depois no debate a gente pode esclarecer alguma dúvida, mas eu acho que, privilegiando aqui as informações, eu já vou direto ao ponto. A primeira observação que queria fazer em relação à soja é que nós temos uma pequena divergência, quer dizer, não é tão pequena assim, com os números mais recentes divulgados pela Conab em relação à área que foi plantada de soja nessa safra 2018-2019. Nós estamos trabalhando com 36,2 milhões de hectares. O número da Conab é um crescimento de 700 mil hectares, o nosso é um crescimento de 1.100.000 hectares. Portanto, isso representa um pouco mais de 1 milhão de toneladas de diferença nas estatísticas, que vocês vão ver a seguir. Essa divergência, ela sempre ocorre. Quase todos os anos, a Conab tem um número que vai sendo ajustado a partir de fevereiro. Então, fevereiro é o primeiro número que a Conab solta fora daquele range de limite inferior, limite superior, aí divulga um número de área de fevereiro, mas depois, quando a safra vai sendo colhida, esses números vão sendo ajustados. Nos últimos 10 anos, só 2 vezes esse número não foi alterado. É muito frequente que esse número seja alterado até o final da safra. Então, a gente está com alguma convicção de que a área foi um pouquinho mais elevada em termos de plantio do que os números oficiais, por enquanto, apontam, não só com fruto das nossas observações de campo. Depois eu vou falar aqui que a gente faz o Rally da Safra e mostrar mais ou menos como é a dinâmica desse Crop Tour, mas também com algumas evidências do mercado de insumos, que nos dá uma segurança de trabalhar com um número um pouco mais acima dos 30 nos últimos anos. E se a gente pegar as regiões em que se planta soja precoce, que são exatamente essas regiões que plantam no final de setembro e no início de outubro, e aonde se faz depois uma safrinha de milho ou de algodão, nós já estávamos, ao final da segunda quinzena de fevereiro, na semana passada, já com 55% da safra colhida, contra um ritmo normal, que seria algo em torno de 30% da safra de soja colhida. Ou seja, nós nunca vimos uma velocidade como essa, e se a gente considerar que plantamos uma área recorde, é o maior volume de soja já colhido até essa altura do campeonato na história. Nós realizamos todos os anos lá na Agroconsult o Rally da Safra. Esse ano é o 16º ano. É uma expedição que percorre todas as regiões produtoras do Brasil durante o pico da colheita. Vão ser 9 equipes percorrendo soja, as regiões produtoras de soja. Elas cobrem 95% das áreas de produção de soja do Brasil e 72% das áreas de produção de milho. Nessa época do ano, que vai de janeiro até março, a gente percorre as regiões produtoras de soja, e o milho, a gente faz o milho safrinha depois, no final de maio, início de junho. Esse ano talvez a gente tenha que fazer só em maio, porque também vai plantar muito cedo o milho, vendo as condições de lavoura. Ao todo, são avaliadas a campo cerca de 1.100 lavouras de soja, e são avaliadas a campo em torno de 500 lavouras de milho, fazendo a comparação da base de dados e dos dados levantados com os anos anteriores. Esse ano nós já estamos finalizando essa semana a 6ª equipe. Essas áreas que estão marcadas aí são as áreas que já foram percorridas. Então, em termos de verificação de produtividades, a gente já passou por algumas regiões que sofreram bastante com essa estiagem de dezembro e janeiro, particularmente o estado do Paraná, a região já visitada do oeste do Paraná, norte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul. Essa semana, passamos pelo sul de São Paulo,
e o sul do Mato Grosso do Sul, e algumas áreas também em que foram verificadas reduções de produtividades, talvez não tão expressivas quanto a do Paraná e do Mato Grosso do Sul, mas certamente contribuem para uma revisão dos números. No estado do Mato Grosso, em que nós já passamos 2 vezes. Nós passamos em janeiro para ver a soja de ciclo precoce e acabamos de passar a semana passada para ver a soja de ciclo médio da região do médio norte do Mato Grosso, do sudeste do Mato Grosso e do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, que foram visitadas a semana passada, né? O sudoeste de Goiás também já foi visitado. Tem 2 regiões que são bastante importantes ainda para a definição do número final da safra, que ainda não foram visitadas. Uma delas é o Rio Grande do Sul, né, que é um estado muito importante do ponto de vista da produção, e que esse ano enfrentou essa necessidade de replantio. A safra está indo bem, né, mas ainda tem muita coisa para ser decidida até o final da colheita, né? A colheita está começando no Rio Grande do Sul na próxima semana. Nós devemos passar lá só no mês de março, né? E a outra região importante é a região Nordeste, né? Piauí, Maranhão e Bahia, que, quando somados também, significam uma parte significativa da nossa produção, e que nós não visitamos ainda, e que o clima também andou no limite do necessário para garantir uma safra em boas condições. Certamente não repetirá a safra espetacular do ano passado, podendo ainda suscitar algum tipo de revisão nos números. Mas, de uma forma geral, percorrida essas regiões, né, nós encontramos situações como essa, em Palotina, lá no Paraná, né, região de soja precoce, de plantio de milho safrinha, em que o que a gente encontrou foram lavouras com um porte muito baixo de plantas, poucas vagens por planta, é um exemplo aqui de uma planta que foi amostrada, grãos mal formados e muito pequenos, né, grãos verdes em bastante quantidade, ou seja, uma safra de frustrações para os produtores que estão nessa região. Mas também encontramos situações, aqui é um exemplo de uma região visitada na semana passada, de uma lavoura já de ciclo médio, já não era lavoura tão precoce, em que a gente encontrou plantas com porte adequado, com bastante vagem, com grãos bem formados, e, portanto, com produtividades adequadas, que ajudaram a compensar as produtividades mais baixas encontradas nas lavouras mais precoces, né? De uma forma geral, o que a gente viu no Centro-Oeste, principalmente no Centro-Oeste, que a gente visitou mais, é que lavouras plantadas em setembro e início de outubro apresentaram quedas de produtividade significativas. O que significa significativa? Perder entre 5 e 10 sacos por hectare em relação às médias alcançadas no ano passado, né? Lavouras plantadas aí mais dentro do mês de outubro apresentaram quedas muito menores, e lavouras mais para o final de outubro e algumas plantadas em novembro praticamente não tiveram redução, algumas até com subida. O que é muito difícil de fazer avaliação é que, quando você pergunta para os produtores variedade contra variedade, né, eu não vou aqui citar as variedades por razões comerciais, mas a variedade A comparada com a variedade A, né, numa mesma propriedade, ela, se plantada muito cedo, teve lá seus 8 sacos, 10 sacos a menos do que o ano passado, né? Mas, quando você pergunta qual foi o espaço físico ocupado por essas variedades no ano passado, o produtor responde: essa variedade aí que eu perdi 8 sacos, 10 sacos esse ano, é uma variedade super produtiva, que o ano passado me deu 70 sacos, e esse ano está me entregando 60 sacos. Mas quanto você plantou dela ano passado? 15, 20% da área. Quanto você plantou dela esse ano? Plantei uns 30, 40% da área, talvez em alguns casos até mais. E ela entrou no lugar do quê? Entrou no lugar de uma variedade que só me dava 55. Né? Então, quando você pergunta quanto ele perdeu, ele fala assim: perdi 10 sacos nessa variedade. Quanto ele perdeu naquele bloco, naquele talhão, ele ganhou 5 sacos. Né? Então, esse jogo de quanto mudou de uma variedade para outra é muito difícil de precisar, muito difícil, né? Só quando chegar no final da safra é que a gente vai conseguir ter uma ideia mais concreta. Vários produtores estão se aproximando do final da safra agora, e não é raro a gente perceber algum tipo de surpresa positiva. O tamanho da frustração não é tão grande quanto o início da colheita, né? Em vários casos isso aconteceu. Então,
Dito isso, eu queria mostrar os nossos números, né? A nossa avaliação é de que nós não vamos ter uma safra recorde esse ano. Tivemos um início de safra muito bom. Eu me lembro de ter feito no último seminário de safra aqui da ANEC, uma avaliação de que nós teríamos uma safra de 120 milhões, mas que poderíamos chegar a uma safra de 125, 126 milhões de toneladas. Isso porque a área plantada era mais de 1 milhão de hectares de crescimento, e nós tivemos o melhor plantio, talvez, em muitos anos, sendo realizado em quase todo o país. Então, o potencial desta safra não tenho nenhum receio de dizer que era um potencial de 125, 126 milhões de toneladas. Quando nós fomos, em janeiro, iniciar o rally, lá em 14 de janeiro, nós já sabíamos dos efeitos da estiagem em alguns estados, como é o caso do sul do Mato Grosso do Sul e do Paraná, e já havíamos revisado o número para 117,6 milhões de toneladas, computando esses efeitos. Ao fazer as viagens do mês de janeiro e de até meados de fevereiro, nós, em 1º de fevereiro, já tínhamos revisado o número para 116,5, porque encontramos algumas situações um pouco mais críticas do que a gente esperava encontrar, especialmente no caso do Paraná e do Mato Grosso do Sul. E agora, mais recentemente, com os dados dessa última quinzena, que já foram as áreas de ciclo médio e alguns estados que têm um ciclo um pouco mais tardio e que não tiveram tanta soja precoce, a nossa surpresa, né, no rally, a gente esperava, pelos números que outros colegas andaram divulgando recentemente, encontrar uma safra ainda menor do que os 116,5. Não foi o que nós encontramos. Nós encontramos evidências de situações um pouco piores do que a gente esperava encontrar, mas também encontramos regiões que estavam um pouco melhor do que a gente esperava. Vale dizer que tem aqui nessas estatísticas algumas sutilezas. Por exemplo, a safra da Bahia do ano passado foi espetacular. A melhor safra que a Bahia já teve. Então, já na largada, dentro daqueles 120, e depois no 117, e agora no 116, nós não podíamos repetir a mesma produtividade da Bahia do ano passado. A gente já largou com um número mais baixo na Bahia, que assim, a safra desse ano da Bahia vai ser normal. A do ano passado foi um ponto fora da curva. Então, já não era uma safra de 65 sacos, era uma safra esperada de 57, 58 sacos. É possível que a gente tenha que revisar em algum momento, depois de passar pela Bahia, para 55, ou manter os 57, mas não era 65. Né? Então, muita gente que tem feito algumas dessas avaliações de safra, está comparando o 57 com o 65. Né? Nós estamos comparando agora o 56 com o 57. Né? Então, a diferença é menor. Né? Mas a notícia da safra, eu diria que é uma não notícia, é que a safra não é tão pequena quanto se imaginava no início da colheita das lavouras mais precoces. Com a ressalva, não visitamos ainda algumas regiões importantes. Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí e Maranhão, noroeste de Minas Gerais e leste de Goiás, que são regiões que a gente sabe que vai encontrar problemas. Né? A gente não sabe o tamanho do problema, mas que ele está lá, a gente já sabe. Então, de certa forma, já está computado aqui, pode ser que a gente encontre uma situação ainda pior do que a gente espera. Né? Então, é lógico que, depois de 2 anos com 56 sacos, nós vamos baixar para uns 53 sacos, né? Talvez um saco a menos do que isso, não é uma safra recorde. Em função desta redução, não só da safra, mas do estoque que nós tínhamos o ano passado e que foi exportado de forma bastante agressiva e recorde, nós não vemos a possibilidade de repetir o mesmo consumo do ano passado. Certamente fomos beneficiados no ano passado pela quebra da Argentina e pelo aquecido mercado de farelo de soja que nós tivemos no mercado internacional. Os nossos modelos lá apontam para uma redução em torno de 2 milhões de toneladas de consumo esse ano. Né? E um outro número importante é o número de exportação. Nós não temos a menor chance de repetir nem de perto o número de exportação do ano passado. Os 84 milhões do ano passado, nós não temos soja para isso. Nós não temos estoque, porque a gente exportou isso, dá uma olhada no estoque lá. Aquele estoque de 2017 baixou para 2 milhões de toneladas, ou talvez um pouquinho menos. Né?
Então, nós não temos a possibilidade de contar com o estoque para ser exportado e vamos ter uma safra menor do que a safra do ano passado. Então, a nossa avaliação é de que a gente vai terminar aí com 70 milhões de toneladas de exportação, eventualmente 71 milhões de toneladas, porque se a gente mexer um pouquinho no estoque ali, nós vamos ter um número menor, né, de exportação. Agora, eu queria aqui fazer uma das observações que eu acho importante, é assim, essa exportação de 84 milhões de toneladas, ela deu uma rasteira em todo mundo, né? Nós, lá como analistas na Agroconsult, tivemos e estamos, nesse momento, continuamos debruçados sobre os números para entender por que foi possível exportar 84 milhões de toneladas, né? É muito mais do que qualquer um de nós poderia supor. Então, a única coisa que dá para concluir é assim, a gente tem um erro nas estatísticas, ou a gente tem um conjunto de erros nas estatísticas. Ou o nosso estoque não era do tamanho que a gente imaginava, provavelmente ele era um pouco maior, a gente não sabe se estava na forma como a gente computava a quebra técnica, o uso de semente, se o consumo é exatamente esse, ou se a produção foi maior em anos anteriores, né? Nós estamos aproveitando o rally desse ano para fazer uma verificação dos números do ano passado. É possível que a gente faça algum tipo de avaliação de que a safra do ano passado não foi de 119 milhões de toneladas, 119 milhões e meio de toneladas, foi um pouquinho mais, né? Mas é importante que, depois de a gente passar por uma situação como a de 2018, façamos todos um esforço de estatística, né? A gente tem trocado muita informação com a Biov, muita informação com a ANEC, muita informação com os nossos clientes e com colegas, né, que fazem o mesmo tipo de esforço, para que todo mundo consiga entender exatamente aonde a gente pode melhorar essas estatísticas. A gente faz um esforço danado aí no campo, mas tem outras áreas em que a gente pode estar trabalhando com números um pouco equivocados. Não é muito equivocado, mas um pouco equivocado, e esse é um ano, vamos dizer, muito bom, propício para a gente fazer esse esforço de melhorar as estatísticas. De qualquer maneira, isso não vai mudar o panorama de que nós vamos exportar muito menos esse ano do que exportamos o ano passado, né? Queria lembrar outro fato que é assim, não é só o Brasil que está diminuindo a produção. A Bolívia está diminuindo a produção, o Paraguai está diminuindo a produção, só que quando a gente soma a redução que o Paraguai está apresentando, que é uma redução de 1,5 milhão de toneladas na safra desse ano, mais o que o Brasil está reduzindo na safra desse ano, a gente não pode esquecer que tem um outro player muito importante na América do Sul que está recuperando de forma bastante significativa o seu volume de produção de soja nessa temporada, que é a Argentina. Foi a grande quebra do ano passado, eles colheram lá 36 sacos de soja por hectare, de média, deu só 35 milhões de toneladas de soja na Argentina, e esse ano, quando eles combinam um aumento de área plantada, né, de 4%, e uma retomada de uma safra para dentro da normalidade, que é acima dos 50 sacos, eles vão passar novamente dos 50 milhões de toneladas. Nós estamos esperando 53 milhões de toneladas. Essa diferença é mais do que suficiente para compensar os números para baixo de Brasil, de Paraguai e de Bolívia, né? Então, enquanto a América do Sul, a gente está ofertando mais soja esse ano para o mercado internacional do que o ano passado, né? Outra grande questão, e aqui eu queria chegar em 2 pontos importantes. Há uma grande ansiedade de saber se a safra vai ser 115, 116, 114, 112 milhões de toneladas. Eu queria dizer para vocês que, assim, isso não tem muita importância. Não tem muita importância. Não é isso que vai mudar o mercado e não é essa a variável, o fator decisivo para o mercado desse ano. Tem coisas muito mais graves e difíceis de serem previstas e com impacto bastante mais significativo sobre o comportamento do mercado, acontecendo no mercado de soja, do que se o Brasil vai produzir 2 milhões de toneladas a mais ou a menos a partir daquilo que a gente já conhece da safra, né? Uma dessas variáveis chaves, guerra comercial. Todos aqui sabem o que está ocorrendo, o volume das retaliações
recíprocas que foram impostas durante o processo de guerra comercial, motivado por um grande desequilíbrio do comércio entre Estados Unidos e China, e que, ao longo do ano passado, do segundo semestre do ano passado, acabou beneficiando o Brasil. Esses 84 milhões de toneladas foram reflexo dessa situação em que a soja americana praticamente não contou com o mercado chinês para ser exportada, e nós tivemos, durante esse período, um espaço muito grande. Os prêmios refletiram mais ou menos a alíquota que os chineses impuseram à soja americana, de 25%. Então, os prêmios domésticos aqui praticamente equalizaram essa tarifa, que na prática foi pouco executada, porque ela era mais teórica, porque não teve muito pouco comércio, e nós tivemos aqui uma queda de preço internacional, que é o que está em azul no mercado de Chicago, mas compensada internamente com, primeiro, prêmios domésticos muito elevados e até com um câmbio durante um certo período favorável. E tivemos em Paranaguá, em alguns momentos, a soja acima de R$100. Né? Então, esta situação atípica do ano passado, ela já desde o final de novembro e início de dezembro já mudou. Né? Estamos agora uma das consequências, né, da não exportação de soja americana para a China é o acúmulo de estoque nos Estados Unidos. Olha o tamanho da subida de estoque americano, né, de soja, né, ao final da safra deles, que eu coloquei ali de setembro a agosto. Então, o tamanho do estoque que eles tinham em agosto, não é normal eles terem esse estoque nessa época do ano. Isso foi consequência da perda do que eles perderam de espaço no mercado internacional por conta da retaliação chinesa. E o Brasil tirou um grande proveito disso. O que nós temos pela frente? Desde o início de dezembro, depois da reunião do G20 em Buenos Aires, uma trégua, uma exceção que está combinada, que dura 90 dias, termina agora no final de fevereiro, e durante este período a China está importando soja daquele estoque americano sem o pagamento da tarifa. Já foram anunciados cerca de 10 milhões de toneladas entre dezembro, janeiro e fevereiro, já foram performados algo como 7 milhões de toneladas, né? E muito provavelmente podem chegar aos 10 milhões de toneladas, né, neste ínterim. Né? Até o final do mês, eles têm que tomar uma decisão. Se a guerra comercial vai continuar, e a exceção continua, talvez por mais 90 dias, se a guerra comercial vai continuar e a exceção deixa de existir, voltamos à situação de tarifa, né? Ou se não vai ter mais guerra comercial. Então, eu construí alguns cenários aqui, todos eles são cenários diferentes do que nós tivemos em 2018. O mais provável, o cenário que a gente tem no momento é um cenário em que a China fez compras pontuais de soja dos Estados Unidos, a gente, como reflexo, vai ter uma queda da área plantada americana de soja agora nos próximos meses, e nós vamos ter uma queda das exportações brasileiras, que elas não vão ser, primeiro, pela safra menor, segundo, pelo estoque menor, e terceiro, porque a gente tem uma competição numa época que normalmente a gente não competia com os Estados Unidos, que é agora, porque tem estoque lá, né? Vão ser menores, e os estoques americanos já não vão ser tão altos, porque eles começam a se ajustar, tomando proveito dessa trégua, dessa última trégua. Né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. A gente tem um cenário possível, que é um cenário da continuação da guerra comercial com o fim da trégua. A gente volta à situação de 2018? Não. A gente não volta porque tem uma diferença, tem um estoque grande nos Estados Unidos. O fim da trégua e a continuidade da guerra comercial significa competição aberta. Essa competição aberta, o nosso inimigo está com mais, o nosso adversário, né, no mercado, nosso concorrente no mercado, tem um estoque que normalmente ele não costumava ter nessa época do ano. Então, já não é a mesma coisa, não são refletidos os mesmos prêmios que nós tivemos aqui no ano passado. Mas tem uma situação menos provável, mas até possível, que é o fim da guerra comercial com algum tipo de compensação pedida pelos americanos e eventualmente cedida pelos chineses do estrago do ano passado. Né? Tem um amigo meu e de vocês, que é o Marcos Ian, que outro dia usou uma frase que eu achei muito boa, que é: em briga de elefante, em geral, quem paga a conta é a grama. Né?
Então, aquele cenário, o pior cenário ali é nós virarmos a grama. É não só sairmos de uma situação de trégua, mas a gente ir para uma situação de uma exceção que beneficia a soja americana durante um tempo em detrimento da nossa, né? Eu acho que isso é pouco provável, mas também estaria num dos cenários possíveis da guerra comercial. Nós vamos saber disso, ter mais notícias, provavelmente nos próximos dias. Mas o mais importante que eu queria deixar aqui é que, qualquer que seja o desfecho, ele não é tão favorável quanto foi 2018, do ponto de vista das nossas exportações e dos reflexos que vêm em forma de preço mais prêmio para o nosso mercado. Já foram aí 6,8 milhões de toneladas exportadas, né? Segundo ponto importante, muito mais importante do que o tamanho da safra no Brasil. Qual é o tamanho da demanda da China esse ano, né? Se a gente pegar o modelo clássico de verificação de qual é o crescimento da renda na China e quanto isso significa de poder aquisitivo de proteínas e como é que essas proteínas são atendidas através dos mercados lá de suínos, aves, bovinos, leite, ovos, né? Que são os modelos que a gente faz para calcular o crescimento da demanda. Em tese, nós deveríamos trabalhar esse ano com uma expectativa de 109 milhões de toneladas de consumo e 93 milhões de toneladas de importação, né? Bom, tem uma outra coisa acontecendo na China, além desta restrição de um comprador importante, né, que hoje está suspensa, mas que esteve vigente durante o período dessa safra, que é o acesso à soja americana. Tem uma outra coisa muito importante acontecendo na China. Aliás, duas coisas acontecendo na China. A primeira é um desmonte do gigantesco estoque de milho que eles acumularam nos últimos anos. Deliberadamente, eles têm diminuído o estoque de milho e criado políticas de incentivo à redução desse estoque de milho. Uma delas é o maior uso de milho no lugar de outros produtos. Um deles, por exemplo, na suinocultura, usar um pouco mais de milho e um pouco menos de farelo de soja na ração. Alguém vai dizer, mas esse porco não vai ficar bem nutrido. Mas a primeira medida lá é que o porco esteja alimentado e vivo. A nutrição vai ficar abaixo do que seria o adequado e ele vai levar mais dias para chegar no peso ideal de abate, né? Mas você aumentou a participação de milho na ração, diminuiu a participação do proteico, que é basicamente farelo de soja. Isso ajuda a diminuir a montanha de milho que eles têm lá. Então, essa é uma situação. A outra, que talvez mais grave, é a questão da peste suína africana, que nem nós, nem os chineses, muito menos nós que estamos fora da China, temos uma ideia do tamanho e da extensão desse problema. É uma doença que não é uma zoonose, ela não afeta os humanos, né? Ela afeta só o animal, mas ela não tem cura, ela não tem, o controle é o abate, né, do rebanho. Quando a gente está num país que tem uma estrutura, uma suinocultura como a do Brasil, ou como a do Canadá, ou como a da Espanha, ou como dos Estados Unidos, moderna e de escala razoável, estes episódios são circunscritos regionalmente e são não de fácil controle, mas eles são mais rapidamente solucionados. Quando você tem uma suinocultura pulverizada, como a da China, que tem lá suas mega granjas, mas ainda convive com verdadeiros chiqueiros, ou gaiolas, né, de suínos com baixo padrão sanitário, o que acontece é que, antes de anunciar à autoridade sanitária de que você tem um suíno com sintomas da peste, você abate as suas matrizes no mercado local e não comunica para ninguém, né? Se você tem uma suinocultura grande, você vai comunicar à autoridade sanitária, o governo chinês vai saber e vai avisar o mundo inteiro. Mas é muito comum você encontrar unidades pequenas que o cara simplesmente tem meia dúzia de matrizes, ele vai, abate e salva o capital dele saindo do negócio, né? Então, a gente não vai ter condições de avaliar, se nós estamos falando aqui de um abate de 1% ou 2% do rebanho chinês, e a peste já está em praticamente todas as províncias chinesas, o que já causou a interrupção do fluxo de animais entre as províncias. Então, tem alguns lugares em que o preço de suíno subiu, em outros caiu,
porque havia províncias que eram produtoras e exportadoras, não pode mais exportar para a província do lado. Então, está sobrando carne. E tem outras que está faltando. Né? Então, isso já está acontecendo. Agora, é 1 ou 2% do rebanho, ou é 5% do rebanho? Ou é 10% da produção de carne? Nós estamos falando do maior rebanho suíno do mundo, 55 milhões de toneladas de carne suína. Se a gente estiver falando de 10%, a gente está falando de mais do que a produção brasileira, né? De redução. E a gente fez uma conta rápida hoje, eu e o Marcos, a gente está falando aí de, se for 10%, nós estamos falando de 5 milhões de toneladas de soja correspondente. Né? Então, não só é difícil a gente fazer a estimativa do quanto isso significa. Dá para dizer que os números que o governo chinês já anunciou, de 85 milhões de toneladas para importação desse ano, ou os números do USDA de 88 milhões de toneladas, podem fazer sentido. Uma queda significativa do ponto de vista da demanda do nosso principal cliente esse ano, em função da dificuldade de acesso à soja americana, em função da substituição que o milho pode estar exercendo sobre farelo de soja em algumas rações e do efeito negativo da peste suína africana, que a gente não tem condições de avaliar perfeitamente o tamanho do estrago que pode ser feito. Né? Os preços de suíno subiram tanto lá na China que compensaram, de certa forma, a subida, os preços de farelo de soja, né, e a relação de troca, né, de suínos para o farelo de soja seria um incentivo hoje para o aumento da produção e do consumo lá. Isso não está acontecendo, não pela indicação de preço, mas basicamente pela dificuldade da comercialização em função da presença da peste. Né? Outro aspecto importante é que a margem bruta de esmagamento ela caiu bastante em alguns momentos de 2018, mas agora, no início de 2019, elas praticamente voltaram para o nível normal aí de margens dentro da China. Então, as notícias não são todas ruins, mas quando a gente olha o desempenho desde outubro, que é o início dessa safra, nós já temos acumulado 2,3 milhões de toneladas a menos de esmagamento dentro do mercado chinês. O esmagamento é exatamente a importação. Né? Então, isso significa que eles anunciaram que vão reduzir 9 milhões de toneladas. Né? Nessas primeiras 20 semanas da safra, eles reduziram 2,5. Né? Não dá para pegar e já projetar isso para o final, mas tem uma redução importante até agora de demanda, que muito provavelmente indica que os chineses vão importar menos soja do que importaram o ano passado, sim, de verdade. Né? Bom, quando a gente coloca isso em perspectiva, a nossa expectativa em relação a preços de soja para a temporada 2018-2019 é de preços de soja no mercado internacional ao redor dos $9 por bushel. Né? Então, não é o preço que os produtores brasileiros esperavam quando plantaram essa safra. Né? Ele já significa uma margem um pouco menor. Eu coloquei aqui as margens em sacos por hectare. Tá? Se o ano passado nós trabalhamos com uma sobra, e eu queria falar que não está tirado desta... muito bem, eu queria fazer aqui em nome da ANEC e da ANEA o registro da presença da nossa ministra Tereza Cristina no recinto. Bem-vinda, ministra. Eu coloquei aqui em sacos por hectare, quer dizer que isso aqui está considerado aqui todo o custo da lavoura, as operações, os insumos, a mão de obra. O que não está considerado aí, custos administrativos, porque cada produtor tem o seu, e não está considerado aí arrendamento. Tá? Então, o ano passado, vamos pegar o médio norte do Mato Grosso, sobraram 18 sacos. Esse ano, sobrariam 12 sacos, sem considerar o novo FETAB e sem considerar a vigência da tabela cheia de frete. Tá? Então, seriam 12 sacos, no norte do Paraná, 8 sacos, 13 sacos no sudoeste de Goiás, na Bahia, 17 sacos.
com as produtividades que a gente conseguiu ver até agora. Ou seja, já teríamos uma safra com um rendimento menor, né, em função da subida do custo de produção e da redução dos preços praticados. Se a gente for considerar o FETAB, esses 12, com o adicional do FETAB, eu considerei aqui a exportação, a alíquota para exportação, ele já custava R$ 1,50, né, e vai acrescentar, vai subtrair mais 0,7 sacos. E tem uma outra coisa, o frete. Se a gente for considerar a tarifa nova, ou a tabela de frete, como cheia, como ela está prevista, isso em relação aos preços que já são os mais altos de comercialização dessa safra do frete, o frete estava lá em 280, foi para 300, foi para 320, está em 350, 360. Tá? Então, esse era o frete que o mercado vinha praticando. Se a gente for para a tabela, nós vamos para mais de 400. Vamos botar mais R$ 50 por tonelada em cima desse custo, né? E nós vamos entregar mais praticamente 3 sacos. Então, em vez de, deixa eu voltar aqui, em vez de 18 sacos, para quem está lá no Médio Norte, no Mato Grosso, nós estamos falando de 9 sacos. Não está tirado aí o arrendamento. Vamos considerar que é 50% da área de arrendamento, e considerar 12 sacos lá um arrendamento, nós estamos tirando mais 6. Então, a margem vai ficar bastante apertada. Bastante apertada, né? Ainda tem os custos administrativos que têm que ser tirados aí, né? Então, a margem fica bastante apertada. E o ponto crítico aqui, gente, o FETAB é ruim? Né? A subida de imposto, sempre a gente não tem que comemorar, tem que lamentar a subida de imposto. Mas a questão do frete é muito mais relevante e deletéria sobre as margens, né, dos produtores, que já não eram as mesmas dos últimos 2 anos. Né? Nós, felizmente, vendemos uma parte da safra, os números do IME apontam que 54% da safra já está comercializada, mas vejam que, historicamente, é uma safra de comercialização atrasada. Nós estamos próximos dos níveis mínimos, aquela faixa que está ali, são os últimos 5 anos, né? Quanto flutuou ali, mês a mês, a comercialização. Nós estamos praticamente no mesmo nível do ano passado, que é uma safra pouco vendida, vamos dizer assim, né? E, portanto, mais exposta ao que vem pela frente em termos de preços e de custos, né? Eles não estão todos computados. Os americanos vão reduzir a safra, né, esse ano, em função da sua insegurança em relação ao mercado internacional, né? E isso é uma boa notícia, porque a nossa expectativa é uma redução em torno de 6% na área plantada, há quem falasse em 8, 9, 10, né? Mas, em condições normais, eles produziriam uma safra bem menor do que a do ano passado, o que é um alento em termos de perspectivas futuras, né? A nossa expectativa é de que o mercado, em 2019 e 2020, tenha preços internacionais um pouquinho mais altos do que os que a gente tem para esta safra. Agora, isso depende fundamentalmente daqueles 2 fatores que eu mencionei antes. Qual é a trajetória da guerra comercial e qual é o impacto sobre demanda que nós vamos ter no mercado chinês, decorrente principalmente da peste suína africana. Outro ponto, próxima safra. Nós já temos uma notícia ruim para a próxima safra, que é o aumento de custo de produção. Não estamos ainda num período de aquisição dos insumos, mas está começando, começa agora. No Mato Grosso começa agora, né? Em Goiás também. Vai ser 4 sacos, de 3 a 4 sacos a mais de soja para comprar os mesmos insumos que são necessários para fazer 1 hectare. Nós tínhamos o ano passado algo como 24 sacos, nós vamos precisar de algo como 28 sacos esse ano. É porque subiu muito o custo? Não, o custo subiu muito o ano passado. Já estava alto, está subindo mais um pouquinho. Mas é porque o preço da soja baixou. E alguns custos novos vieram sobre a soja, no caso do Mato Grosso, o FETAB, mas para quase todo mundo, o frete. Então, essa redução, né, essa piora na relação de troca, são 4 sacos a mais. Tem uma coisa que vai acontecer em abril. Em abril termina a vigência do convênio 100, né? E alguns estados, 5 estados, já manifestaram interesse em não renovar aquela redução de alíquota de 60% de redução de base de cálculo,
dos impostos sobre todos, praticamente todos os insumos, fertilizantes, defensivos, produtos veterinários, de nutrição animal. Digamos que prevaleça a vontade desses estados no CONFAS de não renovar o convênio, isso significa mais 1,5 saco a 2 sacos em cima dessa conta aqui. Então, aquela subida de preço, se houver, ela dificilmente vai conseguir nos dar uma margem melhor do que a margem desse ano. Se as produtividades voltarem para a normalidade, nós vamos ter uma margem parecida e não maior do que a desse ano. Muito provavelmente nós vamos ter uma margem, o ano que vem, ainda um pouco mais apertada do que estamos tendo agora. Portanto, nós certamente vamos dar mais um passo na direção de reduzir o tamanho do crescimento da nossa safra. Nós crescemos 1 milhão de hectares esse ano, e na melhor hipótese cresceríamos algo como 700, 800 mil hectares o ano que vem, em detrimento de algumas culturas, como é o caso do milho, que eu vou mostrar aí. Estou falando só da soja por enquanto, né? Nossa expectativa, então, é essa, na melhor hipótese. No caso do milho, a gente teve uma safra de verão boa, nós repetimos a safra do ano passado, caiu a área plantada em Goiás um pouquinho, no Nordeste brasileiro, subiu a área plantada no Sul do Brasil, tivemos uma boa produtividade, especialmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e temos a mesma safra de verão, em torno de 27 milhões de toneladas. Para quem faz o uso da alta tecnologia, as margens são positivas. Eu estou falando aqui de lavouras de 180, 190 sacos por hectare, né, nas altas tecnologias aí no Triângulo Mineiro, no Sudeste do Paraná, nos Campos Gerais do Paraná, no Planalto Gaúcho. As margens são menores do que o ano anterior, mas elas são positivas, né? Do ponto de vista da safrinha, esta grande antecipação do plantio e do ciclo da soja precoce em várias regiões permitiu uma implantação da safrinha dentro de uma janela muito favorável. A gente costuma separar lá na Agroconsul de milho A e milho B. Milho A é plantado até 10, 15 de fevereiro. Milho B é plantado depois de 15 de fevereiro, né? Praticamente, a gente aumentou muito a área de milho A esse ano por conta do encurtamento do ciclo da soja. Aliás, no oeste do Paraná, tem gente que nem colheu a soja e já plantou milho, né? Então, tem um aumento de área plantada, e se as condições climáticas forem dentro da normalidade, nós vamos produzir mais de 65 milhões de toneladas de milho na safrinha, né? Olha aqui, ó, tem 57% dessa safrinha já está plantada, quando algo na faixa de 30% deveria ser o que a gente deveria estar na segunda quinzena de fevereiro, né? Então, nós já estamos bastante avançados no plantio da safrinha, o que significa que a chance de produzir é maior, porque está plantando mais cedo, né, no calendário mais favorável. Se a gente pegar aqui o Mato Grosso, está com 70% do plantio realizado até a semana passada, né, 70%. Se a gente pegar o Paraná, está com 45%. É só olhar em relação aos anos anteriores, tem uma mudança bastante significativa e positiva, né, porque é muito melhor trabalhar com a chance de produzir mais do que trabalhar dentro do risco, que é o que acontece quando você planta o milho B, né? Nós passamos aí, no dia 7 de fevereiro, olha como é que já estava a lavoura lá em Sorriso, né? Então, um milho que já estava plantado ali, provavelmente antes da virada do ano, né? Já estava plantado esse milho, né? Não podemos esquecer que a Argentina vai recuperar a safra de soja, mas vai recuperar a safra de milho, né? Então, a Argentina é o terceiro maior exportador mundial. Depois dos Estados Unidos, depois do Brasil, vem a Argentina e a Ucrânia. A Argentina vai ter 45 milhões de toneladas de milho e vai disputar o mercado conosco. Produz na mesma época, mais ou menos, vende para os mesmos lugares, vão entrar na mesma disputa, né? Do ponto de vista do mercado internacional, a gente está em 2 anos consecutivos de redução do estoque internacional e os preços têm começado a reagir. A gente tem até uma expectativa muito positiva em relação a preço, que essa safra vai ser aí 3,80, 3,90 o milho, o que é bom, mas a gente vai produzir 95 milhões, 93, 94 milhões de toneladas de milho. O importante é lembrar que a gente só consome 60. Mesmo com alguma recuperação de consumo em algumas atividades desse ano e crescimentos expressivos, como, por exemplo, o consumo de milho para etanol no Mato Grosso, Mato Grosso e Goiás já vai para 2,7 milhões de toneladas de milho, a gente só consome 61 milhões de toneladas, né? Portanto, é fácil fazer a conta.
o estoque já estava alto, estava em 16 milhões de toneladas em janeiro desse ano, né? Nós vamos produzir 90 ou mais e vamos consumir 60. A gente tem que exportar 30. O ideal era que a gente exportasse 40, para baixar um pouco o estoque e recuperar os preços. Acontece que, para fazer 30, nós já fizemos 30 duas vezes, mais de 30, mas o câmbio era mais favorável do que neste momento, para exportar os 30. A boa notícia aqui, para esse grande desafio, é que uma parte disso já está comercializado. Especialmente no Mato Grosso, já tem praticamente 50% desse milho, aí a maior parte para exportação, vendido, né? As margens estão com uma sinalização positiva. Até aqui, quando esse milho foi vendido, a expectativa era de um tipo de rentabilidade. Daqui para frente, o que não foi vendido, né, começa a ter outro tipo de perspectiva em função também da questão dos fretes, né? Se eu colocar o milho A aqui, que é um milho plantado cedo lá no Mato Grosso, pode produzir 130 sacos, sobra lá uns 30 sacos. O milho B está proibitivo. Você plantar milho de agora em diante significa uma chance de insucesso do ponto de vista de rentabilidade. Mas quem já plantou tem uma sinalização aí positiva, como, por exemplo, o oeste do Paraná, que precisa muito, e o sul do Mato Grosso do Sul, de uma boa safra de milho. Se eu pegar a média entre o que vai ser plantado lá de milho A e milho B no Mato Grosso, a gente está esperando algo como 109 sacos esse ano, contra um recorde de 111 de 2 anos atrás, e contra uma frustração de 102 do ano passado. Sobra 13 sacos. Se eu pego o novo FETAB, que não tinha sobre o milho, já dá 2,3 sacos. E se eu pego a tabela de frete, eu estou tirando mais 3 sacos. Então, eu estou reduzindo algo que seria 13 para 8 sacos. E aqui é mais importante o impacto negativo da subida de frete por conta da tabela do que na soja. Não que na soja não seja complicado, é também. Mas, no caso do milho, é mais grave ainda, né? A gente já tem 20 milhões de toneladas comercializadas. Ufa, para quem precisa mandar 30, vamos dizer que 2 milhões ali é para o etanol, tem 18, faltam 12. Mas nós vamos rebolar para fazer esses 12. Porque a gente vai precisar de câmbio e a gente vai precisar resolver a questão do frete. Porque se a gente não resolver, dificilmente a gente vai chegar nesse volume de 30 e o estoque já está alto. O estoque ficaria mais alto ainda. Isso não é um bom sinal nem para a comercialização do segundo semestre, nem para o plantio da próxima safra de milho, né? O Brasil tem um espaço no mercado internacional, mas ele não está sozinho, ele compete com muita gente, com gente agressiva no mercado, como é o caso dos americanos, né? Tem uma série de mercados que a gente pode atender, mas alguns deles a gente disputa com os americanos e com os argentinos que estão de volta, né? Então, não vai ser tão fácil assim chegar em 30 milhões de toneladas. A sinalização de preços para o milho no segundo semestre desse ano, é só pegar os números da B3, é de preços menores do que os preços que nós temos nesse momento, né, em função da entrada da safrinha. Os americanos vão produzir um pouco mais de milho, já que vão reduzir a área plantada de soja. Vão ter um estoque um pouco menor, mas vão manter a sua competitividade e os seus volumes de exportação, né? Isto abre uma perspectiva de um preço ainda melhor no próximo ano no mercado internacional de milho. Tem uma movimentação importante, que é a redução dos estoques na China, mas eles ainda são elevadíssimos, eles ainda vão ficar alguns anos, né, para voltar um estoque dentro da normalidade. E a nossa perspectiva, portanto, para o milho é uma perspectiva de redução de área plantada, e isso aqui vai para a soja, e uma reduçãozinha, né, uma manutenção, uma pequena redução na próxima safrinha, né? Então, é crítico a questão do frete para que a gente possa ter um cenário um pouco mais positivo. Deixa eu finalizar aqui mostrando alguns dados do mercado de algodão, afinal, eu tenho que dar algumas boas notícias. Não são as mesmas do algodão do ano passado, mas elas continuam boas, né? Nós tivemos uma certa mudança nos últimos meses do panorama de demanda de algodão no mercado internacional. Ele segue crescendo, mas crescendo num ritmo, a expectativa de um crescimento diferente do que nós tínhamos até 5, 6 meses atrás, né? Então, tem uma demanda, se vocês olharem ali a demanda, ela vinha crescendo de forma bastante consistente. Para 2019, é um crescimento bem mais modesto, né? Se a gente olhar aqui os números do USDA,
eles mudaram essas expectativas em relação à demanda de setembro, outubro para cá, de forma bastante significativa. A distância entre as duas curvas é o adicional de demanda que nós teríamos. Já foi mais largo e agora ele está mais estreito, né? As duas grandes mudanças, China e Turquia, que vinham crescendo de forma bastante, adicionando mais consumo ao mercado internacional, as duas revisões importantes foram feitas em Turquia e China. Alguns países estão desacelerando o crescimento, mas ainda crescendo o consumo de algodão. Outros estão em crescimento acelerado, mas tem alguns que estão encolhendo, né, o tamanho do mercado de algodão, e eles prevaleceram nessa estimativa para 2019. Né? Portanto, outro efeito negativo foi a questão do petróleo. Se vocês olharem aqui, poliéster, petróleo, né, nós tivemos ali, setembro, outubro, uma subida extraordinária de preço, que favorece a fibra natural, mas isso já foi praticamente devolvido ao longo dos últimos 6 meses. Né? Portanto, existe uma expectativa de crescimento do trade mundial do algodão em 300 mil toneladas, que é muito pouco, muito menos do que a gente vai crescer, por exemplo. Né? Mas desacelerou um pouco esse crescimento. Nós temos uma redução dos estoques na China e um início da volta da China para o mercado comprador, mas ainda com 1.600.000 toneladas, para quem já importou 5 milhões de toneladas, é pouco. Então, a gente precisava um pouco mais, né? Vai demorar um pouquinho para isso voltar a acontecer. Nós temos, em contrapartida, uma redução da oferta americana para o mercado chinês, o que traz uma perspectiva positiva para as exportações brasileiras. De tudo que vai crescer o mercado internacional, os 290 mil toneladas, 380 é o tamanho do crescimento do Brasil, ou seja, nós estamos literalmente tomando o mercado de alguns dos nossos concorrentes. Né? É o 4º ano consecutivo de déficit no mercado internacional do algodão. Esse déficit de 2018 e 2019 já foi projetado maior, ele está sendo revisto, né? E os preços cederam ao longo do 2º semestre, principalmente no final do ano passado, mas de um patamar muito favorável. Então, a gente tem hoje preços um pouco menores, vamos ter um crescimento significativo de área plantada, o algodão já está plantado, um crescimento praticamente 30%, o nosso número é 1.540.000 hectares para esse ano. Tivemos um plantio mais cedo também, em função da soja ter sido colhido mais cedo. O algodão foi implantado numa época super boa, no caso da safrinha do Mato Grosso. O cara perdeu lá seus 8, 10 sacos de soja, mas está ganhando 30, 40, 50 arrobas de algodão. Então, se perguntar assim, você quer trocar todo ano? O cara fala, troca agora, né? 10 sacos de soja por 50 arrobas de algodão. Então, a evolução do plantio foi muito ali de fevereiro, muita coisa que era plantada em fevereiro caiu na 2ª quinzena de janeiro, numa época muito boa em termos de produtividade. O grande desafio está aqui, é o desafio da ANEA, é o desafio dos produtores, um volume muito grande de produção implica a necessidade de fazer uma exportação gigantesca. Né? A nossa previsão é de que a exportação recorde de 1.289.000 toneladas do ano passado vai ser superada com folga para mais de 1.600.000 toneladas nessa próxima safra. Isso significa desafios logísticos importantes, desafio comercial importante, desafio de qualidade importante e desafio financeiro importante. Porque o fluxo de caixa também fica mais alongado, a recuperação do capital é mais longa. Então, você tem que estar mais robusto do ponto de vista de estrutura de capital para aguentar um ciclo mais longo. Não só fazer o investimento, mas também ter uma comercialização diferenciada. A boa notícia é que os produtores brasileiros venderam 67% da safra que estão plantando. Né? Então, desculpa, os produtores do Mato Grosso, né? Mas é uma boa parcela da nossa safra. Então, nós aproveitamos aqueles momentos de bons preços internacionais e vendemos bastante do algodão, o que nos garante uma boa rentabilidade. Mas isso parou. Se você pegar os últimos meses ali, os números da BBM dos registros já mostram uma desaceleração nesse processo de venda. Tivemos uma grande subida de custo de produção, mas ainda vamos ter com rentabilidades, com produtividades dentro do normal, e elas podem ser até muito boas esse ano no Mato Grosso. Na Bahia, dificilmente vai repetir o do ano passado, mas ainda vai ser boa. Nós vamos manter bons patamares de rentabilidade no algodão. Para aqueles que plantam soja e estão lamentando um pouco a frustração da safra, o algodão vai seguir permitindo uma rentabilidade bastante satisfatória. Olhando um pouquinho para frente,
nós vemos a possibilidade de mais um ano de déficit, embora menor, né, um pequeno crescimento novamente no trade mundial e uma estabilidade ou uma pequena redução dos preços internacionais para a próxima safra, né? Mas não dá para reclamar de 75 centavos, né, por libra-peso de preço de algodão. Não é os 90, não é 85, mas 75 a vida segue sem grandes aperreios, como se diz na minha terra, né? É isso que eu queria dividir com vocês. Eu estou à disposição para o debate. Agradeço a atenção. Mais uma vez, a gentileza do convite. Muito obrigado. Até a próxima.